Olá, querido, paz do Senhor Jesus seja contigo. Uma tarde de bênção para você em nome de Jesus. Querido, já viu aquele ditado? História de um pescador? Que ninguém sabe se é verdade ou não. Dizem assim, né? É o ditado. Ah, isso daí é história de pescador. Sabe, não sabe se é verdade, não sabe se é mentira. Pois é, existem essas histórias. Tem gente que chega perto de você contando uma história e esperando que você tome atitude diante da história. Todos que estão embutidos de autoridade, sempre vai vir os seus liderados, sempre vai vir alguém para colocar na tua mão a decisão. Pois é, foi assim na vida de Salomão. Quando o Senhor deu toda a autoridade a Salomão, colocando ele como rei, ele teve uma causa para julgar. Lembra que Salomão pediu sabedoria. Quantas pessoas chegam para você contando histórias? Será que você acredita na história que se contou? Será que você toma partido de quem está contando a história para você? Será que você toma como verdade a história que estão contando para você? Pois é, Salomão não tomou como verdade. Ouviu as duas histórias. Tem muita gente que ouve um lado e julga o lado que ouve. Pois é, aprenda com Salomão mais uma vez a não ouvir somente um lado e não sequer tomar partido, perdão. Salomão ouviu as duas mulheres. Salomão ouviu a reclamação das duas mulheres. Salomão ouviu a causa das duas mulheres. Tantos julgamentos que as pessoas fazem ouvindo somente um lado da história. Aprenda com Salomão a ouvir os dois lados. E aprenda com Salomão a pedir sabedoria para que você julgue com justiça. Foi isso que Salomão pediu e Deus deu a ele sabedoria e inteligência. Porque ele precisava não só de sabedoria. O Senhor deu ainda mais inteligência. E como julgar uma causa de duas mulheres que dormiam juntas e estavam com seus filhos no colo, ao seu lado, dormindo? Como julgar uma causa a qual você não está presente? Como julgar uma causa a qual você somente sabe, mas você não viu nada? E aí? Como julgar essa causa? Aprendemos com Salomão, que pediu sabedoria ao Senhor, a julgar a causa. Ele falou: são teu povo, Senhor. Então eu quero julgar com justiça, como o Senhor julgaria com justiça. E o Senhor, que conhece o teu povo, sabe qual é o tipo de julgamento que teria que ter. Se não for a tua sabedoria, Senhor, se não for o teu discernimento, o coração compreensivo, eu não vou conseguir fazer a tua vontade. Salomão teve essa experiência. Foi a prova que Deus deu para Salomão, mostrando agora que ele tinha que colocar a sua sabedoria, a sua inteligência em prática, com aquelas duas prostitutas que veio perante o rei para reclamar dizendo que uma pegou o filho da outra, uma dormiu sobre o filho da outra. Era noite, Salomão não estava lá. Mas uma dizia: morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitara sobre ele. E ela disse assim: levantou-se à meia-noite enquanto dormia a tua serva. Tirou-me o filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou no meu lado. Como que Salomão ia julgar essa causa? Você lembra que Deus deu inteligência a Salomão? Porque ele não precisaria só de sabedoria. E isso daqui, essa prova, precisava de inteligência. Isso era muito inteligente dizer: me dá aqui, me dá uma espada, que eu vou cortar o menino. Com essa inteligência e sabedoria que Deus deu a uma causa que Salomão não estava presente,
e nem sabia o que tinha acontecido de fato e de verdade, para poder julgar com justiça, Salomão teve a inteligência, a sabedoria, o discernimento dado pelo Senhor, aquilo que ele pediu. Então ele pega e pede uma espada para cortar o menino e dar um pedaço para outro. Quem iria se manifestar com verdade nessa história cruel? A verdadeira mãe. Porque a verdadeira face, ela prefere ficar sem, mas a verdade ser dita e ficar com o seu filho vivo. Mas aquela que perdeu, entenda que quem perdeu ou quem fala mentira, ele não está nem aí para continuar disseminando mentiras, para continuar fazendo mentiras. Mas aquela que está vivendo a verdade, ei, deixa com ela. Ainda que ela esteja mentindo, ainda que ela esteja trapaceando, deixa com ela. Eu prefiro a minha verdade viva, eu prefiro o meu filho vivo do que o meu filho morto. Então, Salomão, vendo a grande verdade que apareceu, que ele não precisou estar perto, simplesmente precisando do Senhor que conhece todo o oculto. E o que Salomão fez? Entrega o filho à mãe que disse, deixa meu filho vivo, é melhor do que vê-lo morrer. Deixar na mão de outra pessoa é melhor do que vê-lo morrer. Entenda essa sabedoria de Salomão. Sabedoria que você deve pedir ao Senhor para julgar qualquer causa. Para que você não seja injusto na causa. Para que você, mesmo que não tenha visto, não seja injusto. Parecia que nessa causa ele ia punir as duas. Mas na grande realidade, o que Salomão estava fazendo com grande sabedoria era mostrar, agora vai aparecer a verdade. Porque a mãe verdadeira vai se manifestar. A mãe que perdeu não vai se importar se vai matar ou não, porque ela já perdeu. Ela já perdeu. Tem gente que perdeu a história. E continua fazendo a maldade, continua falando a mentira, continua proliferando mentiras. Mas o Senhor, que é Deus de justiça, Ele acaba com essa mentira. Ele entra na tua causa com justiça e mostra toda a verdade. E não precisa você ficar tentando falar uma mentira. Não, a mãe falou a verdade. É melhor vê-lo, meu filho, na mão dela do que vê-lo morrer. Entenda, querido, que Deus é Deus que gosta de verdade, da verdade. E essa verdade, ela vai aparecer. Porque a verdade, ela não tem vergonha de ser verdade. Ela não tem vergonha até mesmo de falar assim, fica contigo. Fica contigo, a tua razão, tuas mentiras, fica contigo. Tu se sente assim, melhor? Então fica contigo. Eu prefiro ficar com a verdade e a verdade viva. A mentira, ela continua vivendo e falando para cada dia ficar mantendo aquela mentira como verdade. E a verdade, que é aquela mulher que era mãe, que não queria ver o seu filho morrer, era melhor ver o seu filho na mão da mentira. É forte essa palavra. Então eu digo para você, trazendo para a sua vida, não tente mostrar para ninguém que você foi verdadeira, que você foi verdadeiro. Não tente. Deus, Ele viu todas as coisas e Ele julga com reta justiça. E Ele mostra a verdade chegando. Então, continua vivendo na verdade. Continua sofrendo pela verdade. Apenas não negocie a verdade. Deixe na mão da mentira. Que a verdade, ela vai trazer a mentira à tona. É sobre isso. Que Deus te abençoe grandiosamente. Pai seja contigo. Um lindo dia para você. E um beijo da Paulinha. Deus te abençoe. Continue andando na verdade, porque ela sempre prevalece.